Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre a globalização da cultura. Mas afinal de contas, o que é globalização? Bem, a globalização, vamos pensar junto. Como as pessoas e suas práticas culturais comportam-se na globalização? Globalização é o fenômeno que acontece quando nós temos, na verdade, os mais diversos povos do mundo interligando as suas culturas. Isso vai acontecer quando nós temos choques culturais, como pessoas de um lugar encontram pessoas de outro. Muito se discute sobre a origem da globalização. Algumas pessoas falam que ela só aconteceu depois do fim da Guerra Fria. Outras pessoas falam que ela passou a acontecer depois das grandes navegações. Mas é importante lembrar que lá atrás, na Rota da Seda chinesa, já levava uma troca de culturas entre os diversos povos, lá no século IX, por exemplo. Então é muito difícil de entender aonde ela começa. O que importa é entender como ela acontece. Quando nós falamos de globalização, nos últimos anos ela foi intensificada graças aos grandes avanços da cultura de modo geral. A globalização da cultura. O espaço geográfico encontra-se repleto de elementos próprios do processo da globalização. Hoje em dia, se você ir em qualquer grande cidade do mundo, você vai ver as mesmas lojas, vai ter as mesmas redes de fast food, vão ter os mesmos postos de combustível. Nós temos marcas espalhadas pelo mundo inteiro com as empresas transnacionais. Isso acontece muito no mundo globalizado, porque o mundo inteiro usa o mesmo sistema econômico, o sistema capitalista. O mundo inteiro não, existem algumas poucas exceções, mas são países muito isolados daí. Os filmes de Hollywood são produzidos para o mercado mundial, visando um público o mais amplo possível. As produções estadunidenses lideram o faturamento do mercado cinematográfico. Então o que nós vemos nos filmes é uma padronização da cultura norte-americana muitas vezes. Nós vemos ali a ideia de que a vida nos Estados Unidos ela é mais fácil, indiretamente. E nem sempre isso é uma verdade, mas uma coisa é fato. O padrão de vida norte-americano passou a ser usado como propaganda no mundo através dos filmes de Hollywood. Ou o contrário, os filmes passaram a ser usados como propaganda sobre o padrão de vida norte-americano. E aquela ideia de liberdade que muitas pessoas têm, na verdade é a liberdade norte-americana. A indústria cultural é capaz de gerar e controlar os padrões de comportamento e os costumes das pessoas, como roupas, padrões de etiqueta e o comportamento, as atividades de lazer que exercem, entre outros. Eu indico para vocês a leitura de um poema que é o Eu Etiqueta, do Carlos Drummond de Andrade. Bem, o mundo tem ficado todo igual graças a essa padronização, como eu falei antes. No mundo todo que você vai em uma grande cidade, você vai ver as mesmas marcas, pessoas usando roupas muito parecidas, os prédios com o mesmo modelo arquitetônico. Isso muito por conta da globalização da cultura como um todo. Atualmente, o mesmo produto e produtores de conteúdos de diversos países parecem seguir padrões pré-estabelecidos, inclusive pelas redes sociais. É o que nós vemos lá no TikTok, por exemplo. Sobre o multiculturalismo, é importante lembrar que diversas culturas surgiram no mundo antes. É importante preservar alguns aspectos dessas culturas para lembrar mesmo da história da humanidade. E apesar do advento da internet, da possibilidade da expressão por parte de inúmeras pessoas, existem ainda diversas formas de pensamento diferentes no mundo atual. Nesse vídeo, nós falamos sobre a globalização da cultura. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.